A ação eleitoral transitada e julgada nos autos de AIGE, decorrente da prática de abuso de poder no pleito de 2004, é apta a atrair incidência de inelegibilidade, escrita na linha D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar no 64, com redação dada pela Lei Complementar no 135 de 2010. Ele diz assim, e esse foi o entendimento. Eu cito outros precedentes, mas vou prosseguir para não mais haver mais demora. Nessas condições, não prosperam, a meu ver, a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido, porquanto, a meu ver, restaram evidentes as seguintes causas de inelegibilidade do recorrente. Pela linha G do inciso 1º da Lei Complementar no 64/90. Rejeição das contas do candidato relativas ao convênio pelo Tribunal de Contas da União, pois constatada a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, especialmente os relativos à inexistência de procedimentos licitatórios, que nós temos aqui reiteradamente entendido que é irregularidade insanável, portanto, apta a incidir a causa de inelegibilidade. E aqui também, pelo meu voto, aqui minhas observações, eu também afasto aquela existência de dolo aqui específico. Para mim, também, na linha daquele precedente da ministra Nancy, basta a existência de dolo genérico. Também foi um dos argumentos trazidos pelo voto do ministro relator. E eu prossigo. Também, a meu ver, ocorre aqui a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha D, condenação por órgão colegiado em virtude de abuso de poder econômico e político em sede de AIGE, previsto no artigo 22 da Lei Complementar no 64. E também, a meu ver, incide o artigo 1º, inciso 1, a linha H, em virtude da condenação por abuso de poder econômico e político, ou AD ou H. E eu afasto aqui, respeitando o entendimento do ministro Toffoli, essa condenação não está pacificada, que, ao meu ver, essa linha H se refere a condenação dessa linha H se refere a qualquer espécie de processo. E também àqueles, ela atinge também aqueles que não concorreram nas eleições. Com esse resumo, senhora presidente, pedindo vênia ao eminente relator, eu dou provimento ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, indeferir o registro do candidato a prefeito ora recorrido. Vou apresentar a voto, excelência. Agradeço a vossa excelência. Presidente, não é para replicar o voto, não, pelo contrário. É só para... Esse caso, ele tem 2 fundamentos nos recursos. Na verdade, 3, quando se coloca o D e o H em conjunto. É importante esse precedente que vai se firmar aqui. Então, é importante que, se os colegas puderem se expressar em todas as hipóteses, porque pode formar precedente sobre a abrangência da linha H. Porque, realmente, nessas eleições, tirando aquele caso que depois não chegou a ser julgado em definitivo, ficou só em debates quando do agravo regimental colocado em julgamento, recurso especial. Essa abrangência não ficou definida ainda nas eleições de 2012. Por isso, exatamente que é um momento importante para se definir. Por isso que eu digo, com relação à linha H, excelência, eu estou firmando o meu ponto de vista. Nós temos um mesmo os que não concorreram. Do RO, que Vossa Excelência bem citou, isso. que foi relator ministro Aldir Passarim, né? Nós temos esse precedente nesse sentido do meu voto, não é? Mas eu não participei, mas eu estou firmando meu ponto de vista de acordo com o precedente do ministro Aldir Passarim. Vossa Excelência dá provimento, é só para tentar balizar, senhora presidente, embora assim... Não, é isso mesmo, ela dá provimento pela linha H, pelas alíneas pela linha e pela G também. G também. Vai ficar o Não, balizamento A G, com mais razão. porque ela cita os precedentes. E a linha H, porque no precedente que Vossa Excelência se refere, e que não estava ainda no tribunal, nós, inclusive eu, o ministro Dias Toffoli fez referência,
entendemos, a partir do voto do ministro Aldir, que onde a lei estabelece são inelegíveis os detentores de cargo, e aí vem, e diferentemente do que põe o ministro relator, os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros. Então, o nosso raciocínio era assim, se é ou e não e, significa que ele pode não ser o candidato. Por isso, se tem para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como, significa e, de novo, um aditivo, para as que se realizarem nos 8 anos. Então, para nós, a inelegibilidade é fixada aqui na linha H, referindo-se ao tempo em que prevalece essa inelegibilidade, e não à situação daquele que praticou o ato. Daí, naquela ocasião, termos ficado... Eu, desde a entendeu? primeira Porque vez que li a lei complementar, nós entendemos que eu já fiz são referência da inelegíveis os que restrição que ela detiverem o trazia cargo e fiz referência público. lá Aqui, no caso, ele era Supremo prefeito. Tribunal. Peraí, Desde a primeira vez que quando eu Vossa fiz a Excelência lei. coloca bem como nos 8 anos seguintes, A redação é, entende que os aí, detentores que independente- praticaram esse ato, que foram condenados, no caso, como disse o ministro relator, aqui é incontroverso que ele foi condenado no AGE. Então, ele foi É que ele incontroverso. não era candidato. Ele era detentor de Diplomado, cargo, não sendo candidato. mas aqui é porque a leitura minha é diferente. Sim, São sim. inelegíveis os detentores de cargo na administração direta, que era o caso. Que foram condenados em decisão transitada julgada ou proferido por órgão, por abuso, no caso, foi de poder político. Então, ele está nessa condição. Para quando prevalece essa inelegibilidade, na minha interpretação? Para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos subsequentes. Como ele foi condenado em 2008, por ato praticado em 2008, os 8 anos se contam, então, dessa situação, da condenação. Por isso é que a minha interpretação é diferente da do ministro Dias Toffoli, tal como eu acompanhando o ministro Aldir Passarinho. Vossa Excelência tem interpretação diferente dele. Eu estou fazendo referência, não votei ainda, eu sou a última a votar, mas eu estou explicando para a ministra, explicitando, que a ministra Laurita já fez referência, por que naquele precedente, o ministro Aldir, o ministro Lewandowski e eu votamos interpretando que o que se tem na linha H, diferentemente da linha D, é isto. Aqui se diz, são inelegíveis os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que tiverem sido condenados, no caso foi, aqui em AGE, havia uma discussão na via processual, aqui foi em AGE, quanto a essa, como diz bem o ministro Dias Toffoli, não há discussão. Quanto prevalece? Qual é o tempo que prevalece essa inelegibilidade? Para nós nas eleições que ele tenham sido, nas eleições que ele tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem. E por isso é que nós, então, entendemos naquele precedente, citado pelo ministro Dias Toffoli e agora reafirmado pela ministra que votou. Haveria incidência das duas alíneas? Que a situação é diferente porque não faz referência, como neste caso aqui, para essa circunstância de que existe a condenação por abuso de poder político ou econômico, e qual que é nessa extensão. Então, Quer dizer, são inelegibilidades distintas. Para mim, são nesse sentido de que aqui fala assim, esta da H se refere aos detentores, está qualificando quem é o alvo da inelegibilidade e da extensão da prevalência dessa inelegibilidade. Porque, de forma sintomática, na linha H, não há alusão ao instrumental. Quanto na linha D, há alusão ao instrumental que é próprio ao processo eleitoral. Sim. A representação Sim, que nós entendemos que não cabe aí potencializar a interpretação gramatical verbal. Né? E admitimos que aqueles vícios possam ter sido apurados mediante outras ações. Ouço o ministro Noronha. Senhora presidente, Pois não. a ministra Laurita também Diverge. estende o dolo ao Eu prefeito. estava apenas fazendo referência ao H, mas, Ao H, além mas disso, ela também diverge ela no aceita G, me também parece. É isso? pela linha G. Pela linha Que G. ou bem se aplica a linha D ou H, porque a aplicar-se as duas, teríamos que chegar à inelegibilidade de 16 anos.
Por isso é que sempre a gente É faz a apenas distinção, mas pra- o ministro Admar estava perguntando, porque a ministra aceita também o fundamento das contas desaprovadas pelo TCU. Ela não conclui pela inelegibilidade por 16 anos. Não, ela deu fundamentos, a parte positiva é apenas divergindo. Ministro, ouço Vossa Excelência. Laurita, uma pergunta. Vossa Excelência visualiza o Laurita, dolo o ministro pelo Noronha quer uma trecho explicação. citado pelo excerto citado do voto do Tribunal de Contas? Como Vossa Excelência constatou o dolo do agente? Porque não há necessidade de... o tribunal quase que exigiu um dolo ali, basta o dolo genérico. Agora, quanto ao pronunciamento do Tribunal de Contas da União, é um elemento complicador, que é a pendência de recurso. Não se tem decisão irrecorrível. Eu não tenho conhecimento dessa pendência Está de na recurso. ementa do acordo. Só com relação ao... A da Câmara, né? Que só em relação às contas desaprovadas pela Câmara. Pela Câmara, que eu tenho conhecimento. Quanto às contas que teriam sido reprovadas pela Câmara, se tem decisão da Justiça Comum, suspendendo a eficácia. Eu me refiro ao recurso dentro do Tribunal de Contas da União, o que torna, sob a minha ótica, como eu tenho sustentado, a decisão torna a decisão recorrível. Ou seja, eu não posso conceber que haja pendência do recurso e, mesmo assim, se tenha decisão irrecorrível. Ministro Noronha. Eu vou pedir vista, porque eu, particularmente, aqui não está em discussão, mas eu acompanho que o instrumento processual não pode definir a elegibilidade ou inexigibilidade. Não é razoável essa interpretação, pedindo vênios que pensam o contrário. Aqui o legislador teve em conta a essência, o ato praticado, e não o instrumento. Não pode se valorizar esse ponto, a forma, de modo Mas mesmo que valorizasse, neste mas caso, é boa a pedir de vista de Vossa Excelência. E eu tenho dúvidas aqui, por exemplo, eu acredito que a gente não poderia estar, e aí o ministro Marco Aurélio coloca bem, na linha D e na linha G, ou na linha H, perdoe, efetivamente, eu acho que a linha H teria, parece que já é tese aqui vencida, acho que a linha H nem comportaria os agentes políticos, Nós mas precisamos, detentores de cargo como nós secretários, precisamos ministros, encontrar uma justificativa Mas isso é para a superado. existência, naquele precedente, realmente, a como eu existência disse, nós das estamos duas vencidos. Agora, alíneas. quanto aos detentores de cargo na administração, não há discussão nem na doutrina, nem na Pois é, já superou isso. Não Então, eu vou mas pedir Vossa visto Excelência para pede analisar vista. isso. Aliás, é pela primeira vez também eu hei de importante. enfrentar o tema. Estabeleceu uma distinção Sim. para a incidência da linha D ou da linha H. E ministro Noronha? Ministro Noronha. A ilustre advogado colocou uma questão que também merece reflexão, doutora Gabriela. Nós ficaríamos com um vácuo aí em questão de enquadramento, se nós aplicássemos a questão do impedimento, da inexigibilidade só para a linha D. Eu acho que o assunto merece um estudo mais profundo, que eu hei de fazer, Claro. e até porque estou a julgar pela primeira vez. Claro. Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do ministro relator, que negava provimento ao recurso, e do voto da ministra Laurita Vaz, que a ele dava provimento, pediu vista o ministro Otávio Noronha. Aguardo os demais. Está 3-3 aqui o debate. Ministro Admar, eu vou agradecer a presença de Vossa Excelência e convidar o ministro Henrique Neves a reassumir. Na verdade, a assumir hoje. Não, eu te mando colocar, mas que é isso. Ministra Laurita Vaz, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso especial eleitoral 416-62, que procede de Videira, sendo recorrentes Vilmar Carelli e Jorge Antônio Lopes Oliveira, e recorrido o Partido Progressista PP Municipal. Vossa Excelência inicialmente tem a palavra para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora presidente, aqui
Trata-se de recursos especiais eleitorais que foram interpostos. Um por Jorge Antônio Lopes Oliveira e outro por Vilmar Carelli. O primeiro, com base no artigo 276, inciso 1, alíneas A e B do Código Eleitoral. No artigo 121, parágrafos 4º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, bem como no artigo 35, alíneas A e B do Regimento Interno desta Corte, e o segundo, com fulcro no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 1 da Quarta Magna. Os apelos foram interpostos de acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que, mantendo a sentença de primeiro grau, lhes indeferiu os pedidos de registro de candidatura, respectivamente, aos cargos de vice-prefeito, Jorge Antônio era vice-prefeito, e o Vilmar Carelli, prefeito, do município de Videira, nos termos da seguinte ementa, que fez o acordo, eu vou ler a ementa aqui, a cabeça da ementa. Recurso, registro de candidatura, prefeito, tempestividade do recurso. Interposição de embargos declaratórios em face de sentença de primeiro grau. Possibilidade. Efeito suspensivo. Contas julgadas irregulares. Nome do candidato figurado em lista complementar do TCE de Santa Catarina. Validade. Validade da segunda lista. Ilegitimidade ativa do partido isolado reconhecida. Ilegitimidade ativa do partido isolado reconhecido, porém reconhecida a matéria de fundo, com base nos artigos 44 e 47 da Resolução TSE, número 23373 de 2011. Reconhecido o interesse recursal do candidato a vice-prefeito e da coligação da qual seu partido faz parte, inelegibilidade decretada em sentença, com base no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90. Então, desproveu o recurso, desprovimento do recurso. Foram opostos os embargos de declaração separadamente pelos ora recorrentes que foram rejeitados. Jorge Antônio Lopes Oliveira, nas razões de seu recurso especial eleitoral, pugna pela extinção do feito, porquanto teria havido afronta ao artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei 9.504 de 97, aos artigos 3º e 128, 267, inciso 1 e 6º, ao artigo 295, inciso 2 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 259, caput do Código Eleitoral, tendo em vista a ilegitimidade ativa de causa da agremiação coligada, no caso do Partido Progressista, PP, para propor de forma isolada impugnação a pedido de registro de candidatura. No mérito, aduz o Jorge contrariedade ao artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90, ao artigo 11, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, e aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, pelas seguintes razões. Aí ele enumera algumas razões pelas quais entende que teria havido afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância. Eu estou aqui dispensando a leitura, porque depois vou fazer referência posteriormente. Por fim, defende a existência de dissídio jurisprudencial. Requereu, assim, o provimento do especial e o consequente deferimento do registro de candidatura do segundo recorrente e da chapa majoritária da coligação Videira Feliz no Rumo Certo. Por sua vez, Vilmar Carelli, que é o candidato a prefeito, nas razões de seu apelo, além de reiterar as razões aduzidas no recurso especial de Jorge, acrescenta a alegação de infringências dos artigos 183, 245, 473 e 503 do Código de Processo Civil, porquanto teria havido preclusão consumativa da impugnação ofertada pela agremiação partidária, motivo pelo qual o regional não poderia ter reconhecido de ofício a causa de elegibilidade que redundou no deferimento do registro de candidatura. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais, eu digo as folhas aqui, nas quais o recorrido, além de se contrapor às razões de mérito dos apelos eleitorais, quanto à suposta ilegitimidade do partido impugnante, em síntese sustenta que o juiz eleitoral, ao atuar em processo de registro de candidatura, possui o poder decorrente da expressa previsão legal de conhecer de ofício as questões relacionadas ao pedido que aprecia. Estado a se manifestar,
a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento dos recursos. Por meio de decisão monocrática, neguei seguimento aos recursos especiais. Interposto agravo regimental pelo candidato a prefeito, esta Corte, após o voto vista da ministra Luciana Lócio, deu-lhe provimento para determinar o julgamento dos recursos especiais eleitorais em plenário e é o relatório, excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Daniane Manja a falar pelo recorrente, Vilmar Carelli. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, Carmen Lúcia, excelentíssima relatora, excelentíssima ministra Luciana Lócio, excelentíssimos senhores ministros, doutor vice-procurador, procurador-geral eleitoral. O recorrente inicialmente protesta pela juntada do subestabelecimento. Preciso relatório, como de hábito da eminente ministra Laurita Vaz, demonstra que, nesse caso, trata-se de uma impugnação ao registro de candidatura do recorrente formulado por parte ilegítima, no caso, Partido Progressista, coligado para as eleições de 2012. O juiz eleitoral acolhe a impugnação ao registro. Permito-me ler a parte dispositiva. Ante o exposto, acolho a impugnação manejada e indefiro o pedido de registro de candidatura de Vilmar Carelli. Há recurso eleitoral do candidato para o Tribunal Regional e o Tribunal Regional acolhe o fundamento do recurso eleitoral. Diz, o partido realmente é parte legítima para impugnar o registro. Entretanto, esse recurso não é provido, porque se diz que poderia ser conhecido como notícia de inelegibilidade. Data máxima vênia do entendimento, essa Corte não autoriza o entendimento. Permito-me, por todos, citar um precedente do eminente ministro Marco Aurélio, que diz: impugnação defeituosa, consideração de fatos nela veiculados, impropriedade. Fulminada a impugnação ante o fato de haver sido formalizada por parte legítima, descabe o aproveitamento dos dados dela constantes para, de ofício, indeferir-se o registro. Nesse precedente, o eminente ministro Peçanha Martins, saudoso ministro Peçanha Martins, pede vista dos autos e diz: a possibilidade de conhecimento de ofício ou como notícia de inelegibilidade compete exclusivamente ao juiz eleitoral, não ao Tribunal Regional Eleitoral em grau de recurso. Por si só, esses fundamentos já seriam suficientes para o provimento do presente recurso especial. Mas há uma particularidade muito relevante neste processo. A impugnação ao registro de candidatura, peça muito bem fundamentada, com precedentes da Corte, demonstrando o conhecimento da jurisprudência, ocorre que o impugnante, o partido coligado e legítimo, não se limita a essa peça de impugnação. Ele pratica todos os atos processuais possíveis de quem é parte legítima. Só que ele não é parte legítima. Ele atravessa uma petição ao juiz eleitoral, reiterando a inicial. Ele apresenta alegações finais ao recurso, na origem, obtém resultado favorável, é intimado pelo juiz para apresentar contrarrazões, como se legitimado fosse para atuar na causa. Ele apresenta contrarrazões, o recurso chega ao Tribunal Regional, ele constitui um advogado da capital, o advogado vai à tribuna, faz sustentação oral, como se legitimado fosse, apresenta memoriais, obtém o convencimento dos julgadores na Corte Regional. Há recurso especial, ele não obstante já ser admitido como parte legítima, ele é novamente intimado por facsímile para apresentar contrarrazões. As contrarrazões são apresentadas e agora tem a informação que o partido
coligado ilegítimo também estará na tribuna desta corte. É efetivo, é incontroverso que esses atos todos, a quem não teria competência sequer para impugnar, exerceram influência no tribunal, a menos que se considere relevante alegações finais, contrarrazões ou recurso. E nos memoriais que fiz distribuir a Vossas Excelências, demonstrei que não é. O tribunal anula decisões em que as partes não são intimadas para alegações finais, demonstrando-se aqui absoluta relevância desses atos. Mas, senhora presidente, a eminente ministra Luciana Lócio, no voto proferido no agravo regimental, neste processo, estabelece duas premissas fundamentais. Vou me permitir aqui somente a consulta. Diz a eminente ministra Luciana Lócio que a impugnação por partido coligado impõe, abro aspas, a desconsideração de quaisquer manifestações suas existentes nos autos. De quaisquer manifestações suas existentes nos autos. E a segunda premissa lançada por Vossa Excelência diz: o retorno dos autos à origem para a nova sentença é inviável, abro aspas, pois o resultado prático seria o mesmo, um indeferimento do registro, ou seja, efetivamente, todos esses atos exerceram o convencimento do julgador. Portanto, aqui nos parece claro, com essa particularidade, de que, além de legitimado para apresentar a impugnação de registro, não se trata aqui, por todos esses atos praticados pelo partido coligado, não se trata aqui de uma mera notícia de inelegibilidade. O cidadão que apresenta notícia de inelegibilidade não está legitimado à prática de todos esses atos processuais. O convencimento é inequívoco. Senhora presidente, em relação, é por isso que se pede nesse ponto o provimento do recurso para que seja julgado extinto, sem julgamento de mérito, a impugnação, na linha do que já decidido pelo tribunal, que proveu o recurso do candidato. Portanto, nesse precedente, o candidato sobe com o registro indeferido, tal como nesse processo, e isso foi julgado no RESP 36014. Portanto, o que se pede é exatamente isso. Quanto à questão de mérito, e o meu tempo é uma pena, porque ele já se esgota, e a questão é interessante, o recorrente, ele era diretor-presidente da SIDASC. A SIDASC é uma sociedade anônima, me permita somente a consulta, é uma sociedade anônima de economia mista com personalidade jurídica de direito privado. Isso está inequívoco nos autos, no acórdão recorrido. Com atuação em 90% dos municípios de Santa Catarina. Nós assistimos agora há pouco, no caso antecedente, uma belíssima discussão entre o ministro Dias Toffoli e a ministra Laurita Vaz, em que se discutia exatamente a possibilidade do gestor ser responsabilizado por atos de terceiros. E aqui, repito, não há administração de município, é de uma sociedade anônima de economia mista. Mas vejamos, então, nesse contexto, quais os fatos tidos por irregulares. Inicie por aquele que maior impacto causou no regional. Diz o regional que há um prejuízo de R$250 mil pela atuação do gestor. Esse fato não foi julgado pela Corte de Contas. Isso está no acórdão recorrido. A transcrição é feita pelo acórdão recorrido, transcreve-se todos os atos imputados ao recorrente no item 6.2. E no item 6.3, que trata desse prejuízo de R$250 mil, há apenas recomendação para abertura de tomada de contas especial para apuração de responsabilidade. Esse é o fato que maior impacto causou ao regional. E há outros, e tanto não há prejuízo que não se imputou débito e nem mesmo multa quanto a esse ponto. Aliás, débito não se imputou ao recorrente, apenas em 2 fatos relacionados à alimentação. E alimentação paga
diz indevidamente, em municípios do interior de Santa Catarina, onde o diretor-presidente, efetivamente, não teria como lá estar para executar diretamente essa questão. Meu tempo já encerra, eu vou me permitir pedir apenas, encerrando com o pedido de provimento do recurso, com o deferimento do registro. Agradeço a atenção da Corte. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Michel Saliba, que falará pelo recorrido, Partido Progressista PP Municipal. Presidente, uma questão de ordem. Por favor. Presidente, o partido foi declarado na origem parte legítima e houve preclusão quanto à matéria. Pode sustentar? Não tinha tentado até para isso. Agora, se a discussão é essa, ministro... Ele vai sustentar como se fosse parte como legítima. Como se fosse parte. O indeferimento da candidatura, quando já foi declarado na origem parte legítima e houve preclusão. Mas transitou em julgado. Aqui ele está na condição de recorrido, né? Ele não é recorrente, ele não está recorrendo da sucumbência que ele teve. Ele Se ele estivesse recorrendo da sucumbência, poderia vir à tribuna. Vejam que mas a equação, aqui ele é recorrido. Aí, está como recorrido, ele precluiu. Ele precluiu realmente. Pode haver um empréstimo da nomenclatura recorrido. O que eu coloco é outra situação. Na origem, o partido foi declarado parte legítima. Transitou em julgado. O processo subiu ao tribunal por força do recurso quanto ao indeferimento de ofício, pelo órgão revisor da candidatura. Que é da outra Indaga-se, o partido tem interesse em assomar a tribuna para sustentar? A meu ver, não, mas se os colegas entendem de forma diversa, eu apenas peço que Vossa Excelência consigne o meu voto no sentido de que não cabe a sustentação da tribuna por quem foi declarado parte legítima, precluindo essa decisão. Ouça a relatora. Eu também concordo, ele está excluído do processo. Realmente ocorreu. O que é que ele vai sustentar? Se ele não é parte. Ocorreu. O que é que ele vai sustentar? A manutenção do indeferimento do registro, ele tem interesse jurídico a essa altura? Não, porque ele já foi excluído do processo como parte legítima. Ministra relatora. Eu disse, ele foi reconhecido, esse recorrente, como parte legítima. E o tribunal entendeu que, de conhecer de ofício, aquela ele não notícia é de elegibilidade. Então, ele não é parte. O ministro Marco Aurélio está dizendo, ele não é parte. Ele não sendo parte, se ele tivesse recorrido, o tema estaria em aberto. Se ele fosse recorrente... Se ele fosse recorrente, ele teria direito. Estaria em aberto. Nós não vamos poder, a essa altura, assentar que o partido é parte legítima. Não, e mais, ele não compõe aqui porque ele não recorreu. Como diz o ministro Dias Toffoli, se houvesse um recurso no qual ele lutasse para que a sua legitimidade fosse reconhecida, aí ele poderia falar, mas não é o caso. Veja, presidente, a incoerência. Se for dada a palavra, ele vai sustentar o que é de outra como se fosse parte legítima, sem ser o indeferimento do registro. Não pode atuar lá embaixo, vai poder atuar no Tribunal Superior Eleitoral. Não pode falar se não for parte, se concluirmos nesse sentido. Então, lamento muito. Eu indago dos senhores ministros, se ministra relatora também... Eu mantenho o entendimento do ministro Marco Aurélio. Do ministro Marco Aurélio. E eu indago se há alguma divergência. Sem divergência, eu peço a compreensão do doutor Michel Saliba, que se inscreveu, mas realmente não pode falar pelo recorrido. E, portanto, neste caso, ministra relatora, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhora presidente, o Partido Progressista, embora estivesse fazendo parte de coligação, ajuizou isoladamente a ação de impugnação ao pedido de registro de candidatura de Vilmar Carelli ao cargo de prefeito do município de Videira. O juiz eleitoral acolheu a impugnação e deferiu o registro do Estado candidato, não fazendo ressalva quanto à existência ou não de legitimidade ativa de causa do impugnante. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por sua vez, concluiu que, de fato, a agremiação partidária carecia de legitimidade para apresentar a impugnação isoladamente,
porquanto, à época do ajuizamento, já se encontrava coligada. A despeito dessa constatação, a COCHACO, ante a gravidade dos fatos que haviam conduzido à rejeição das contas do candidato a prefeito, superou a preliminar de legitimidade passiva de causa da agremiação partidária e enfrentou o mérito da lide. E eu estou trazendo aqui, primeiro, essa preliminar, excelência. Quanto à preliminar de legitimidade, estou trazendo aqui primeiro, estou votando uma preliminar. Os fundamentos que serviram de alicerce ao acordo quanto à indigitada prefacial, estão relacionados aos seguintes permissivos legais. Ao artigo 47 da Resolução 26373 de 2011, ou seja, a possibilidade do juiz eleitoral reconhecer de ofício causa de inelegibilidade. E ao artigo 44 da mesma resolução, isto é, a faculdade de qualquer cidadão, que qualquer cidadão possui, de apresentar no prazo legal notícia de inelegibilidade. Ato contínuo, passando o exame do mérito, TRE, entendeu que, na espécie, ficaram caracterizados irregularidades insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa perpetrados pelo candidato a prefeito e, por via de consequência, manteve o indeferimento dos pedidos de registro de candidatura do solo recorrente. Daí a interposição dos recursos. E eu estou aqui, senhora presidente, resumindo, dizendo que, de plano, destaco que, de fato, conforme consignado pela COCHACO, o partido coligado não pode agir isoladamente no processo eleitoral, de acordo com o estabelecido no parágrafo 4º, artigo 6º da Lei 9.504, litis. Eu vou dispensar aqui a leitura do parágrafo 4º, que eu acredito que todos conhecem a leitura do parágrafo 4º do artigo 6º. E eu, ilustrativamente, eu cito um precedente quanto a esse ponto de vista, diz: o partido político coligado não tem legitimidade para atuar isoladamente na justiça eleitoral. Esse precedente foi relator, ministro Carlos Veloso, agravo no RESP 21.970 do Ceará, publicado em 18 de setembro de 2004. Por outro lado, igualmente sofismáveis são as possibilidades de apresentação por parte de qualquer cidadão de notícia de elegibilidade e de juiz eleitoral indeferir de ofício pedido de registro de candidatura, consoante o disposto especificamente no artigo 44 e 47 da resolução já citada. E eu cito esses artigos. E também precedentes, no sentido de que é dado ao juiz conhecer de ofício causa de elegibilidade. E prossigo. Pois bem, o acordo recorrido, no tocante preliminar de legitimidade ativa de causa, eu disse, apesar de reconhecer a legitimidade do partido, ele fundamentou no sentido que poderia conhecer de ofício, não é, daquela, como notícia de elegibilidade, com base no artigo 44 da resolução. Eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação do acordo. E eu digo, como se vê, o Tribunal de Origem, para solver a controvérsia acerca da preliminar examinada, adotou como razões de decidir as premissas legais jurisprudenciais antes delineadas. Contudo, após reflexão e exame do caderno processual, tendo que, na espécie, elaborou equívoco a COCHACO ao conhecer de ofício a impugnação como notícia de inelegibilidade. Isso porque a questão ora posta ao crivo do Poder Judiciário, além de não se submeter aos dispositivos legais antes citados, possui natureza jurídica distinta da plasmada nos precedentes colecionados acima. Com efeito, ao meu sentir, as molduras fáticas e jurídicas atinentes à espécie, melhor a modo se as contidas no RESP 23578 de Alagoas, foi citada da tribuna, da relatoria designada do eminente ministro Marco Aurélio, publicada na sessão de 21 de outubro de 2004, ocasião em que essa corte especializada manifestou-se no sentido de que não é possível aproveitar-se de impugnação ajuizada por parte legítima como notícia de inexigibilidade. Aqui eu cito o precedente no RESP 23578 de Alagoas, né, relator designado, ministro Marco Aurélio, como já disse. E prossigo. Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral também já afirmou o entendimento segundo o qual a possibilidade de reconhecimento de causa de inelegibilidade de ofício está restrita ao órgão do Poder Judiciário que julga a questão originariamente, pois a este, ao contrário daquele cujo mistério se dá apenas na seara recursal, é facultado em deferir o registro até mesmo nas hipóteses em que deixou de ser juizada
qualquer impugnação. Cito inúmeros precedentes nesse sentido, até também aquele que foi citado da tribuna, do ministro Francisco Peçanha Martins, e outros aqui que eu estou também dispensando a leitura. Na linha desse entendimento, senhora presidente, tem o quê? Deve-se reconhecida a legitimidade do partido coligado, ora recorrido, para impugnar isoladamente o registro de candidatura. E é impossível o aproveitamento da multicitada impugnação com notícia de elegibilidade. E que a possibilidade de deferimento de ofício do registro de candidatura está restrita ao órgão judicante que examina a questão originariamente, não sendo facultada, tal como ocorreu na hipótese dos autos, aquela que atua em grau de recurso. Com essas considerações, aqui resumindo, senhora presidente, conheço e dou provimento aos recursos especiais eleitorais, a fim de que, reconhecendo a legitimidade ativa de causa do Partido Progressista para ajustamento da impugnação, cassar o acordo recorrido e, provide de consequência, deferir o registro de candidatura de Gilmar Carelli e Jorge Antônio Lopes Oliveira, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Videira. É como voto, senhora presidente. Ministra Laurita, me permita só um aspecto, é que a matéria alusiva à ilegitimidade do partido não foi devolvida ao Tribunal Superior Eleitoral. Tanto não foi devolvida que não demos a palavra ao advogado do partido. Mas eu tô... Não, o recorrente foi quem teve o registro impugnado pelo partido, parte legítima, né? E viu o tribunal em grau revisional como se houvesse, quanto ao processo de registro, o recurso de ofício, viu o regional atuar de ofício, como órgão revisor. Quanto ao recurso, eu não tenho a menor dúvida, devemos prover. Agora, não temos que endossar ou deixar de endossar a decisão do regional quanto à declaração de legitimidade do partido. Claro, e está preclusa a matéria. Mas a matéria acabou. A discussão sobre isso acabou, não tem mais espaço processual. É só saber a consequência dessa declaração. Poderia o tribunal continuar ou não? Quanto ao provimento, por isso é que ela está provendo. Eu dou provimento. Está certo. Para que fins? Para deferir o registro? Sim, porque ela considerou que a notícia poderia, não poderia ter sido aproveitada. A premissa é única. Conforme o precedente das Alagoas, o tribunal não poderia, de ofício, atuando em grau revisional, né, ele tentou consertar o inconsertável. Indeferir o registro. E aí indeferiu. Até porque, no relatório do acórdão regional, consta que o juiz, que a sentença, que o juiz julgou procedente o pedido de impugnação do registro, porque tomou ajuizado pelo PP. O partido ele não conhece de ofício a inelegibilidade, quer dizer, ele julga procedente a impugnação, que não poderia ter feito jamais. Está definido pelo tribunal, sem que haja recurso no ponto de que o partido é parte ilegítima, só nos cabe saber se o tribunal poderia continuar ou não no exame da causa de ofício. E, nesse ponto, a eminente relatora diz que o tribunal não poderia... Então, tudo aquilo que a gente aplica na súmula 11, a gente tinha que ficar analisando. Quantos? São centenas de processos que nós aplicamos a súmula número 11. Vou encaminhar todos ao ministro Henrique. Como se na espécie, não tivesse havido impugnação ao registro. Por isso é que nós temos que dar provimento. Porque houve uma consequência. Por outro fundamento. Aqui nós não estamos diante de habeas corpus. Ou foi indeferido, tem que prover mesmo, porque senão a ministra tem toda a razão. Tem que prover. Prover, porque senão aí se mantém uma consequência grave. Eu indago dos senhores ministros se põem de acordo com a relatora quanto ao provimento. Senhores ministros, posso proclamar o provimento do recurso e é a proclamação que faço. Recurso provido nos termos do voto da relatora. Ministra Laurita Vaz. Ministra Laurita Vaz apregou para julgamento da relatoria de Vossa Excelência, estou apregoando o segundo. Perdão. Não, sem problema. O outro recurso? Sim, procedente de Corinto. Recurso especial eleitoral 450-60, sendo recorrentes Nilton Ferreira da Silva, Adjalme de Jesus Chaves, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, e são assistentes Sócrates de Lima Filho
e Getúlio José de Medeiros. Tem a palavra, Vossa Excelência, inicialmente também para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora presidente, eu fiz chegar às mãos dos eminentes colegas a cópia do relatório e vou só dizer o seguinte, dizendo aqui também, resumo. O recurso especial é interposto por Nilton Ferreira da Silva e Adjalme de Jesus Chaves, com fundamento no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que, confirmando a sentença de primeiro grau, cassou-lhes os diplomas relativos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Corinto, nas eleições de 2012, e condenou o primeiro recorrente, apenas o primeiro recorrente, a multa no valor de R$50 mil. O acordo foi emendado, aí a emenda está disponibilizada ao conhecimento dos eminentes pares. A essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos sem fins modificativos, apenas para esclarecer ponto relativo à potencialidade lesiva da conduta. Alegos recorrentes, na razão de recurso especial eleitoral, contrariedade ao artigo 275, inciso 2 do Código Eleitoral, sob argumento de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal ACO, na oportunidade do julgamento dos declaratórios, ao qual teria deixado de se pronunciar sobre determinadas matérias, que eu também vou dispensar a leitura, e prossigo dizendo, aponta negativa de vigência ao artigo 73, inciso 5º, a linha D, da Lei 9.504 de 97, aduz nesse ponto 3 alíneas aí, A, B e C, negativa ainda de vigência aos artigos 73, parágrafo 4º e 5º, afirma as razões de porque teria ocorrido a negativa de vigência desse dispositivo, e apresentadas contra razões e admitido o apelo na origem, ascender os autos à apreciação desta corte especializada. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso superado, pelo desprovimento, e é o relatório, senhora presidente. Relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Maria Cláudia Buchianeri, que falará pelo recorrente, Nilton Ferreira da Silva. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra relatora, senhoras ministras, senhores ministros, doutor representante da Procuradoria-Geral Eleitoral. Os presentes autos versam a discussão da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 5 da 9.504, que estabelece ser proibido, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, a contratação a qualquer título. Mais especificamente, o presente recurso versa também a hipótese de exclusão dessa proibição, prevista na linha D desse mesmo dispositivo, muito clara ao dizer que a nomeação e a contratação que são vedadas pelo inciso 5º, ela é permitida, se necessária, 1, a instalação, 2, ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Então, a contratação é vedada, a não ser nessas 2 hipóteses permissivas da linha D, que é a instalação de serviço público e a segunda, ao funcionamento inadiável de serviço público essencial. O que se deu na espécie? Depois de muito atraso em obras em Corinto, um município médio de Minas Gerais, com mais de 20 mil eleitores, foi inaugurada uma creche no dia 17 de agosto, pouco tempo depois do início do período vedado. O período vedado começou no dia 7 de agosto. 10 dias depois, no dia 17, foi inaugurada uma creche. E, para poder funcionar, instalar esse serviço público, o prefeito, reeleito e lamentavelmente afastado do seu cargo, contratou 8 pessoas, 6 professores, 1 pedagogo e um auxiliar de serviço geral para trabalhar nessa creche. Em razão desta representação, e isso ainda reforça os fundamentos desse recorrente, o juiz eleitoral suspendeu a contratação e a creche foi fechada ainda em setembro, ou seja, antes da eleição, aquelas 8 contratações, incontroversamente, para trabalhar numa creche que tinha acabado de ser inaugurada,
foram suspensas e no dia das eleições as contratações não existiam. Mas, por esses fatos, o prefeito eleito foi cassado pelo TRE num acórdão apertadíssimo. O recurso eleitoral foi desprovido, vencido o relator e vencida mais uma juíza do TRE, opostos a embargos de declaração, enfatizando, primeiro, a impossibilidade de nulificar uma das hipóteses de exceção da linha D, e depois, pela absoluta falta de proporcionalidade em se cassar um prefeito reeleito no município médio por 8 contratações para uma creche, o TRE ainda mais apertadamente empatou o julgamento dos embargos declaratórios. 3 juízes do regional entenderam que sequer havia conduta vedada, o que impôs o voto de desempate do eminente presidente daquela casa, presidente que depois viria a admitir este recurso, considerado especialmente o fundamento da falta de proporcionalidade no decreto de cassação. Pois bem, e o que entendeu a Corte Mineira para tão drástica medida de cassação de mandato? A Corte Mineira assentou, são 8 funcionários, 6 professores, uma pedagoga e um auxiliar, assentou também a creche é um serviço essencial, então, todos os requisitos, em tese, já estão presentes aqui da hipótese da linha D. Eu tenho a instalação, inauguração de uma creche, de um serviço público essencial. Eu já tenho a hipótese permissiva, o que afasta a conduta vedada. Mas o TRE foi além. Ele foi além para introduzir na linha D um requisito que ela não tem. Ele diz o seguinte, ok, existe a instalação, ok, existe a instalação de um serviço público essencial, mas essa instalação não é imprevisível. Então, como não é imprevisível, você não podia contratar, e como você não podia contratar, eu vou cassar o seu mandato. E data máxima vênia, e esse é o primeiro fundamento do recurso, ao assim entender, o TRE violou flagrantemente a linha D do inciso 5 do artigo 73, porque fez introduzir na linha D um requisito que nela não se contém, o elemento da imprevisibilidade. Se eu tenho a instalação de um serviço público, e se esse serviço público é essencial, eu tenho que permitir a contratação. Então, o administrador público pode inaugurar uma escola, mas não pode contratar um professor, pode inaugurar uma creche, mas não pode contratar um professor, inaugura um hospital, mas não pode contratar um médico, porque tem que ser imprevisível. Eu indago a vossas excelências, como cogitar da instalação imprevisível de um serviço público? Eu preciso de uma obra, eu preciso de lei orçamentária. Para criar o cargo, eu preciso de uma lei criando o cargo, eu preciso de um concurso público. Exigir, como fez o TRE, instalação imprevisível de serviço público, eu estou nulificando essa hipótese autorizativa, porque ainda que a gente possa cogitar de que nos serviços públicos que já existem, uma escola que já existe, um hospital que já existe, que é objeto da segunda hipótese permissiva, que é o funcionamento inadiável de um serviço público já existente. Ainda que você possa conceber que para manutenção de um serviço já existente, a imprevisibilidade seja um requisito capaz de ser exigido para fins de instalação, esse requisito não pode se colocar sob pena de nulificação dessa hipótese. Então, este é o primeiro fundamento. O TRE não poderia introduzir um requisito inexistente na lei para fim de glosar uma contratação que se amolda com perfeição à linha D do inciso 5º do artigo 73. Ainda que se supere esse fundamento, que levaria ao afastamento da conduta vedada, porque a contratação era permitida, data máxima vênia, o acórdão regional ofendeu de morte os parágrafos 4º e 5º do artigo 73, porque data vênia não há a menor proporcionalidade em se cassar um prefeito do município com mais de 20 mil eleitores, que ganhou uma eleição com uma margem de mais de 5% dos votos válidos, quase 800 votos, uma eleição que teve 3 candidatos. A diferença do primeiro para o segundo é muito superior da diferença do segundo para o terceiro, são quase 800 votos, 5% do eleitorado, prefeito reeleito nesse contexto. E a desproporcionalidade da medida de cassação, ela decorre das próprias premissas do acordo. Em primeiro lugar, qual foi o móvel da contratação? Qual foi a razão de ser da contratação? Foi uma razão eleitoreira? Eu contratei cabo eleitoral? Eu pedi voto para os contratados? Não. O acórdão regional deixa claro que a contratação foi feita no dia que a creche foi instalada. Então, a razão de ser, o móvel, o fundamento, é objetivo e é legítimo. Não há conotação eleitoreira, não há desvio de finalidade, não houve proveito eleitoral.
não há essa gravidade. Em segundo lugar, entre os contratados, parcos 8 contratados, há profissionais que sequer são eleitores no município, o que comprova que não havia qualquer conotação eleitoral. E o acórdão é muito claro ao dizer que o móvel da contratação foi o funcionamento da creche. Para além disso, não há pedido de voto, conotação eleitoreira, e mais, são apenas 8. O TRE, para justificar a medida de cassação, limitou-se a fazer uma afirmação genérica: quem contrata, conquista o voto, e conquista o voto de uma família. Data vênia, esse efeito multiplicador do TRE também não fecha. Não fecha num contexto de apenas 8, num universo do município de 20 mil eleitores, de uma eleição conquistada com mais de 5% dos votos válidos, um prefeito reeleito. E aqui os recorrentes também interpuseram recurso, com base em divergência jurisprudencial, invocando um precedente do TRE de Alagoas, no sentido de que a contratação irregular, durante o período vedado, de 11 empregados, num universo de 13.500 eleitores, não tem potencialidade para desequilibrar o pleito. Com mais razão, 8, num município de mais de 20 mil eleitores, não tem o condão desequilibrar o pleito. E mais, as contratações foram suspensas antes da eleição. No dia da eleição, essas pessoas não estavam mais lá. E me lembro aqui de um precedente do ministro Marcelo Ribeiro, de distribuição de camisetas. Ele diz: as camisetas foram apreendidas. Se foram apreendidas, não há quebra no equilíbrio, no desequilíbrio da conduta, do pleito. Portanto, o que pedem esses recorrentes, e a matéria não é tão complexa, é a aplicação dos precedentes da Casa. Eu trago aqui um precedente do ministro Arnaldo, dizendo que, em conduta vedada, a sanção de cassação somente deve ser imposta em casos mais graves. Um precedente do ministro Henrique, dizendo que apenas em caso extremo a sanção pode alcançar a cassação do registro ou do diploma do candidato. E aqui é o 29.5986, o anterior era o 89.023.5 do ministro Arnaldo Versiani. Presentes todos esses contextos, e meu tempo já termina, senhora ministra presidente, em primeiro lugar, entendendo que não há absolutamente nenhuma conduta vedada, como entenderam os 3 juízes vencidos do TRE de Minas, o provimento integral, caso essa corte assim não entenda, o provimento apenas parcial, para afastar a sanção de cassação de mandato, considerada a desproporcionalidade da medida. Obrigada, senhora presidente. Vossa Excelência, pelo recorrido do Ministério Público Eleitoral e pelos assistentes, falarão o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio Aragão, que dividirá o tempo com o doutor Rodrigo Pereira. O doutor Eugênio me informa que terá 5 minutos, e os 5 minutos subsequentes serão, portanto, ocupados pelo doutor Rodrigo Pereira. Eu passo a palavra inicialmente ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio Aragão, que está com a palavra. Senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, ilustres advogados, este caso, ele versa de recurso especial eleitoral, que é interposto com fundamento no inciso 1A e 1B do artigo 276 do Código Eleitoral. Ele diz respeito, na verdade, ao uso de verba pública em período de vedação, por conta da contratação indevida de servidores. Na verdade, pedagogos e professores de uma creche. O aspecto que foi omitido aqui pela ilustre advogada é que essa contratação, ela desconsiderou um concurso que havia sido feito antes, né? O prefeito, no ano anterior, tinha realizado concurso para essas vagas e, simplesmente, ao invés de admitir os concursados em época oportuna, poderia tê-lo feito 17 dias antes, né, resolveu simplesmente passar por